Olá, professores! Estou fazendo esse tutorial simples para ajudar vocês, aqueles que têm dificuldade básica, de como construir um formulário para que nós possamos avaliar os nossos alunos através de atividades de uma maneira bem simples e que seja eficaz, principalmente nesse tempo de tantos trabalhos. Então, existem duas formas para que você possa entrar no Google Forms. Eu não sei qual é a atualização do seu computador, como está a sua tela, então uma das formas que eu faço aqui é a mais simples. Você pode clicar aqui nesses quadradinhos à direita e aí descendo você vai ver várias ferramentas, Google Sala de Aula aqui, que o Google pode disponibilizar dependendo aí do seu computador e a atualização dele. Então aqui até o Meet, das conferências e reuniões, videoconferências, descendo um pouquinho, aí você encontra o formulário. Então clicando aqui já vai abrir. Caso você não está encontrando aqui, então você vai lá no Google e digita Google Forms. Muito bem. Abriu aqui, olha lá, Google Forms, vou clicar, e aí tem várias opções aqui, documentos, planilhas do Google, a gente vai para os formulários Google, então clica aqui no formulário Google. Muito bem, percebam que eu já utilizo bastante, é uma ferramenta realmente legal, olha quantos eu já apliquei e tem bastante retorno. Então, como fazer? Então, vamos começar em branco. Aqui existem alguns modelos. Com o tempo, você vai perceber que um modelo que você já tem, você pode utilizar como base para outros, duplicando o documento, então fica fácil. Mas para os iniciantes, então clica aqui em branco. E aí está a aparência do seu formulário. Então, vou colocar aqui formulário teste. Muito bem. Descrição do formulário, por exemplo, poderia ser nome da escola. E aí você coloca o nome da escola. Antes de prosseguir, eu costumo fazer a configuração desse formulário. Então eu vou aqui nessa engrenagem, que é também quando é a configuração do celular, do computador. Clico aqui, vou tirar aqui as opções, então vamos lá. Se você quiser que o seu aluno mande apenas uma vez, você tem que colocar essa opção, coletar endereços de e-mail, e colocar aqui, ó, limitar a uma resposta. O que significa isso? O aluno vai mandar apenas uma vez, porém, toda vez que você manda esse formulário, ele vai ter que colocar o e-mail dele, então vai coletar. Eu não costumo colocar porque às vezes tem alunos que acabam reclamando e não lembram do e-mail, enfim, principalmente para os menores fica um pouquinho mais difícil, né? Então eu tiro essa opção. Existe essa opção também de restringir aos usuários, aí eles vão ter que colocar o e-mail institucional, é mais complicado ainda. Então, dependendo do público, isso vai ficando mais limitado. Se você quiser colocar, tudo bem para limitar uma resposta, né? Então ele entra com o e-mail e tem que colocar apenas uma resposta. Aqui é bom nós não mexermos. Vamos lá para a apresentação. Então aqui também tem opções. Eu costumo utilizar essa, mostrar barra de progresso, que significa que eu coloco aqui, por exemplo, que está propriamente escrito: a sua resposta foi registrada. Muito bem. Quando o aluno enviar, ele vai ter essa informação, apenas para ele saber que foi efetuado, ou você pode colocar, né, respondido com sucesso, algo nesse sentido, a informação que você achar melhor. Se você quiser embaralhar as perguntas, então não coloque o número das perguntas, por exemplo, e aí você coloca essa opção, e aí automaticamente o Forms ele vai embaralhar, para cada pessoa ele vai manipular e vai ser diferente as perguntas. Isso é bacana, bem interessante. Mas detalhe, né? Todas as informações do formulário vai mudar, então pode ser que o nome ele vai estar... É bom colocar uma seção, uma quebra, senão o nome também muda de lugar. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Teste. Então vamos lá, criar o teste, esse é muito importante. Então eu coloco aqui, ó, seleciono essa opção, criar teste. E aí eu tenho duas opções aqui interessantes. Eu libero a nota para o aluno imediatamente após o envio, então quando o aluno envia, ele já olha lá, então tinha 10 questões, ele acertou 3, então ele já vê lá o resultado 3. Ou não, eu quero corrigir
então eu coloco posteriormente. Então, você depois dá o resultado, o feedback da nota do aluno. Para agilidade e menos trabalho, eu recomendo aqui, imediatamente após o envio, principalmente se a gente está falando só com teste. Aqui também interessante, é bom a gente tomar cuidado. Eu costumo colocar os valores, né? Então, quanto que o aluno acertou, quanto que vale cada pergunta do teste, isso é legal. Que a pergunta aí, né? Qual foi a errada que ele colocou, então a 2 lá ele colocou a C e a alternativa errada, só que eu não costumo colocar essa resposta correta. Por quê? Porque, vamos supor, ele respondeu errado e eu coloquei essa demarcação, e aí ele sabe que a resposta B, ele errou, mas ele sabe que a resposta da questão 2 é a B, e aí ele manda para o colega, e o colega nem faz nada, ele já coloca B sem ler nada e ele já sabe que vai tirar 10. Então, a resposta correta eu acho não interessante colocar, mas aí vai de cada critério, cada professor. Beleza? Espera aí, deixa eu só configurar aqui, ó. Se aparecer esse endereço de e-mail aqui, é só você vir aqui na engrenagem, coletar endereço de e-mail, salvar. Então, eu não quero isso. Bom, vamos lá. Então, o primeiro aqui, antes de a gente iniciar, eu só queria falar que existe algumas ferramentas aqui, ó, na direita. Dá uma olhadinha onde estou passando aqui a mãozinha. Então, eu posso adicionar pergunta, eu posso importar uma pergunta, colocar título, uma imagem, um vídeo que eu vou fazer isso, e também adicionar aí uma seção, que é uma quebra de página. Então, por exemplo, quero fazer o teste em 2, 3 páginas, eu vou falar isso também. Bom, vamos lá, vamos colocar as informações. Então, eu clico aqui, ó, nesse primeiro lugar, pergunta sem título. Então, aqui, antes de colocar, eu vou escolher que tipo de pergunta ou questão eu quero. Então, eu clico aqui, ó, voltar aqui, clico nessa setinha. Então, olha lá, eu tenho resposta curta, eu tenho um parágrafo quando a pergunta é grande, eu tenho múltipla escolha, que é o teste, que eu vejo um dos mais interessantes, caixa de seleção e lista suspensa, que é o que a gente vai ver aí, que são os mais simples. Depois a gente tem recurso mais complexo, mas acredito que no nosso dia a dia esses aqui já estão de bom tamanho. Então, eu vou colocar assim, ó, resposta curta, e aí eu vou colocar aqui nome. Então, o aluno sabe que ele vai ter que colocar o nome. Como não é uma pergunta, mas é uma informação, na verdade, então eu não vou colocar chave de resposta, porque eu não vou pontuar o aluno por causa do nome dele, mas eu vou colocar aqui, ó, como obrigatório, porque eu não quero receber um formulário sem nome. Então, eu coloco aqui, ó, obrigatório, ou seja, eu estou obrigando os alunos a colocar a resposta, senão eles não conseguem enviar. Feito isso, eu vou aqui nesse maisinho e clico em adicionar pergunta. Vocês vão ver que vai para baixo. Olha lá. Foi para baixo e aqui, olha lá, a primeira informação já foi adicionada lá, nome. Então ele vai ter um texto de não muito comprido, até por causa do nome, para que ele possa escrever. Bom, agora eu vou aqui na segunda informação, eu vou mudar. Olha lá, cliquei na setinha, vou colocar como parágrafo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, nome... vou colocar assim, indique o nome de sua escola. Isso aqui é só exemplo, tá? Mas vamos supor que era uma resposta muito comprida, então o aluno ele vai conseguir responder bastante. Também, como é nome da escola, não vou pontuar, não coloco nada aqui e vou como obrigatório, porque eu quero que o aluno responda isso também. Vou lá no mais, adicionar pergunta. Adicionando pergunta, agora eu vou para um outro exemplo. Então, ó, nós já colocamos texto de resposta curta, já colocamos um exemplo de uma resposta longa, que aqui é nome da escola, mas poderia ser alguma questão dissertativa. Lembrando que você pode colocar questão dissertativa, só que depois o tempo de correção ele não corrige automático. Então você tem que, a não ser que seja para os alunos assim de ensino infantil, né, que seja uma pergunta só, qual é o personagem, o lobo, algo assim, aí dá para você colocar, mas quando é uma pergunta, principalmente para o ensino fundamental 2, ensino médio, aí fica mais difícil aqui a resposta automática, né, porque aí é conceitual. Bom, vamos lá para um outro exemplo, vamos colocar aqui uma caixa de seleção, olha lá, cliquei na setinha, deixa eu voltar aqui para a gente não se perder, cliquei na setinha,
Vamos lá, caixa de seleção. O que seria isso aqui? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou direcionando esse teste para os segundos anos do ensino médio. Muito bem. E aí, eu quero que eles coloquem para mim qual segundo ano é cada um, A, B ou C. Então, eu venho aqui na opção, por exemplo, e aí eu vou colocar segundo A. Ou, aí eu quero colocar as outras séries. É simples, ou eu coloco no meu teclado aqui do computador, eu coloco seta para baixo, olha lá, e digito segundo B, ou eu posso aqui adicionar outro, olha lá. Adicionei outro, e aí eu vou colocar segundo C. Muito bem. Ah, Mário, tem algo a mais ali. Não tem problema, é só clicar aqui nesse X, olha lá, excluir. Pronto. E assim nós fizemos o terceiro ponto aqui do nosso momento. Bom, vamos colocar um recurso aqui. Vamos colocar uma quebra de sessão, ou seja, eu quero que isso seja só as informações pessoais deles. Então eu vou colocar isso aqui, ó, adicionar sessão. Olha lá. O que significa isso? Significa que eu tenho dois momentos. Então a listagem ela ficou dividida em 2 pontos. Ah, eu quero observar como está ficando. Como eu faço? Eu clico nesse olho aqui em cima, ó, visualizar. Então toda vez que eu clico em visualizar, eu consigo ver o que está acontecendo. Olha que interessante, a barra de progresso, ó. Então a primeira página é isso. Inclusive aqui no visualizar, ó, eu nem vou conseguir ir para frente, porque até para visualizar eu vou ter que responder aqui, porque eu coloquei obrigatório. Se você não colocar obrigatório, já daria para ver, mas vamos lá. Vou fechar isso aqui, que isso aqui é a visualização, então você pode fechar. Vou voltar aqui no meu teste. Aqui eu vou colocar um outro recurso. Então vou colocar aqui, ó. Veja o vídeo e responda o questionário. Pronto, coloquei aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui no maisinho e adicionar uma pergunta. Muito bem. Agora eu quero, nessa opção aqui, na verdade, eu quero adicionar um vídeo. Como eu posso fazer? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, olha lá, adicionar vídeo, olha aqui embaixo, o penúltimo, eu vou clicar aqui. Bom, aí eu vou colocar o vídeo então do meu YouTube. Então como eu faço? Vou pegar um link do YouTube. Então olha lá, eu já tenho aqui aberto. Vou pegar aquele vídeo exemplo que eu fiz aí para uma videoconferência. Dou um Ctrl C aqui, eu volto lá no formulário e dou um Ctrl V. Aí eu coloco em pesquisar. Muito bem. Aí eu clico aqui e selecionar. Então olha lá, joguei aqui o endereço, o link, coloquei pesquisar, apareceu, eu clico nele, olha lá, ele está ativo e coloco em selecionar. Olha lá, observem que o vídeo foi colocado. Olha que interessante, recurso interessante. Se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, você centraliza o vídeo, olha lá, alinhar ao centro, então já fica interessante. Só que olha lá, a pergunta está aqui em cima. Poxa, o que eu faço? Tenho 2 opções. Ou eu clico nessa pergunta e excluo ela, ou eu posso, eu não quero perder tempo, eu clico aqui nessas 6 bolinhas que está aqui, olha lá, aparece uma cruzinha, e eu puxo isso para baixo, olha lá, enviei para baixo, então deixa a pergunta. Aí eu posso colocar o título do vídeo, vamos colocar assim, vídeo conferência, pronto, é sobre isso. Coloquei aqui. Agora eu vou colocar vou colocar perguntas. Então vou colocar agora perguntas relacionadas, né? Teria assim a matéria, lembrando que eu estou colocando assim de uma maneira bem simples para a gente aprender. Então agora sim eu vou colocar o teste. Então como funciona? Eu vou aqui em múltipla escolha, beleza? E aí eu quero pegar testes da internet ou de um banco de dados que eu tenho. Então aqui eu já abri na internet. Então olha como é simples. Vou pegar aqui a matéria, é minha, biologia, relações ecológicas. Então eu posso vir aqui simplesmente, ou no banco de questões que você tem, você dá um Ctrl C no texto, olha lá, Ctrl V, olha que interessante.
E aí você pode também copiar as alternativas. Olha lá, copiei, Ctrl C, famoso, e clico aqui, ó, aqui embaixo, na opção, aqui embaixo. Então eu fiz em 2 momentos, porque se eu colocar tudo de uma vez só, vai ficar tudo aqui no texto. Ele vai achar que é tudo enunciado. Então agora eu clico aqui na opção 1 e Ctrl V. Olha lá. Ah, mas ficou umas bolinhas a mais aqui. Simples, ó. Vou na bolinha, clico no X, tiro ela. Venho nessa aqui, um X, tiro, venho nessa, X e tiro. Muito bem. Agora é um recurso interessante. Então vamos lá. Primeiro, isso aqui é obrigatório, certo? Interessante. Então coloquei como recurso obrigatório também. Então o aluno vai ter que responder, senão ele não envia. Agora eu quero fazer isso, ó, chave de resposta. Então, para que seja automático a resposta. Então vamos lá. Aqui está falando sobre líquens que é a associação de algas e fungos, isso aqui é relação ecológica em biologia, e a resposta correta é mutualismo. Então, olha lá, eu cliquei antes em chave de resposta que estava lá embaixo, ele abriu isso, então eu vou colocar aqui que a resposta é mutualismo. Colocando isso, eu vou também mexer aqui, ó. Quanto que vale isso? Ó? Eu mudo na setinha, ó. Vale 1 ponto. Tá tudo certo? Concluído. Se eu quiser colocar feedback, né, colocar a resposta correta por causa disso, eu clico aqui também. Isso não é necessário, depende de cada professor. Então eu clico aqui, concluído. Muito bem. Então a resposta ela já está correta lá. A resposta correta é essa aqui. E isso não vai aparecer para os alunos, pode ficar tranquilo. Aí eu vou querer adicionar outra questão, outro teste. Então continua a múltipla escolha aqui, e aí eu vou pegar a questão 2. Então, aqui também continua relações ecológicas, dou um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V, copiei, volto lá e vou copiar as alternativas. Muito bem, aconteceu a mesma coisa, vou lá e tiro as bolinhas que estão em excesso. Coloco aqui obrigatório. Ah lá, vou clicar aqui, ó, chave de resposta, para colocar a resposta certa. Então, clico aqui na chave de resposta. Aqui a gente está falando sobre relações ecológicas e aqui é a competição. Então, eu clico aqui, é a resposta correta. E aí eu vou mexer aqui, ó, em quantos pontos eu quero. Se eu quero colocar mais, vai valer mais. Aí é determinado pelo professor. Então, vou colocar também vale 1 ponto e concluído. Olha lá, mais uma questão está fechado. Vamos supor que eu também quero colocar uma imagem. Como eu faço? Né? Então eu posso clicar aqui em adicionar imagem, aqui embaixo, e aí eu tenho vários, né? Então eu posso fazer o upload aqui de uma foto, uma imagem que você tem no seu computador, da câmera, eu posso pesquisar, ou eu posso aqui, ó, no Google Drive, aqui fotos. Nos fotos que o próprio Google tem algumas coisas aqui, né? Então, como está falando de relação ecológica, eu até utilizei essas imagens, então eu vou colocar aqui esse aqui, ó, que tem tudo a ver. E coloco... Não, melhor ainda, esse aqui vai com a pergunta que eu vou fazer. Deixa eu excluir aqui, peraí. Então, eu clico aqui nesse tubarão com o peixe rêmora que está embaixo, clico em inserir, então ele vai inserir a imagem. Olha lá, olha que imagem bonita e bacana. Aí eu posso clicar aqui também, nesses 3 pontinhos, e colocar a imagem ao centro. E aí eu vou colocar, né, preste atenção na seguinte imagem para responder a próxima questão. Muito bem. Então é uma imagem, não tem valor nenhum. Vou clicar aqui em adicionar uma pergunta já embaixo, também de múltipla escolha, e aí eu vou para a próxima pergunta que fala a respeito disso mesmo, lá, o tubarão e a rêmora. Deixa eu colocar aqui toda a pergunta, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, volto lá, e aí eu pego e copio as alternativas, tiro aquelas bolinhas do meio de maneira bem simples, bem tranquila, e aí eu coloco como obrigatória a pergunta sempre, chave de resposta para dar a resposta correta, e aqui a gente está falando de um comensalismo. E aí nós vamos colocar aqui como um ponto também, aí é opcional.
concluído. Então foi feito dessa forma. E aí a visualização nós podemos ver aqui nesse olhinho. Porém, antes vamos deixar com estilo esse. Você quer que fique melhor. Então você pode clicar aqui, ó, nesse. Parece. Eu esqueci o nome, desculpa os professores de artes, que tem várias cores aqui, os pintores utilizam, desculpe mesmo, esqueci. E aí você pode escolher imagens para colocar aqui em cima como um cabeçalho. Então, ó, clica aqui em escolher imagem, e aí tem vários. Aí você pode pegar a sua imagem pessoal, de repente da sua sala, ou você pode escolher alguma imagem aqui do próprio Google. Deixa eu ver aqui alguma que tenha a ver com o que nós estamos fazendo. Vamos ver aqui fotos. A gente está falando sobre relações ecológicas, sobre animais, então vamos colocar esse aqui também que é bonito, Recife de Corais. Pronto, inserir. E aí você vai centralizar, olha que bonito. Então vamos deixar aqui concluído. E isso vai lá em cima, vai ficar no cabeçalho, vai ficar interessante, né? Fica um projeto mais bem trabalhado. E aí você pode escolher tanto a cor aqui, a cor tema, né, que fica aqui fora, né? Então, por exemplo, aqui acho que vai um azul, vai ficar mais legal. Então eu coloquei um azul e aqui eu vou colocar um azulzinho mais claro. Olha lá. E aí eu posso mudar essa configuração. Isso aí não é necessário, né? Só para ficar mais apresentável. E aí eu quero ver então como isso ficou. Então eu vou aqui, clico em visualizar e aí eu consigo ver, lembrando que está em 2 páginas. Então em 2 páginas que a gente consegue observar. Eu vou fechar aqui que eu vou responder para que vocês possam ver. E aí eu só vou confirmar, ó, a configuração está do jeito que eu deixei, teste, beleza. Agora eu vou aqui, ó, enviar. Como que eu envio para os alunos? Então eu clico aqui em enviar, não coloco nada aqui, porque se eu coletar endereço de e-mail, todos vão ter que colocar e-mail. E aí eu clico aqui, ó, em link. Observe que o link está grande, então eu costumo fazer isso aqui, ó, URL curto. Então você deixou curto, você pode ou manualmente copiar isso, ou você vem aqui, ó, copiar, certo? Então, olha lá, copiei. Aí eu vou enviar para os alunos. Então, eu copiei, vou enviar para os alunos. Então, eu posso enviar pelo WhatsApp, pelo Classroom, é só colar aquele link. Então eu clico aqui, ó, na barra de endereço, vamos supor que eu sou aluno, o professor me enviou, ali está o link, eu cliquei no link e ele vai abrir para mim automaticamente o formulário para que eu possa responder. Então eu vou responder rapidinho para que vocês possam observar aqui. Então, olha lá, nome, Mário, né? Mário Jaime, o nome da escola, então vou colocar Jamil Saad, pronto. Vamos supor que eu seja aluno do segundo B, coloquei. E aí, observem aqui que eu acabei esquecendo de não colocar essa pergunta aqui como obrigatória lá. Não está o asterisco. Então, isso aqui foi uma falha minha. Então, tomem cuidado em relação a isso. É bom estar revisando. Estou fazendo rapidinho para que não tome muito seu tempo. E aí, nós clicamos em próxima, que é a segunda página. A gente colocou uma seção. Olha lá que interessante. Veja o vídeo e responda o questionário, né? Lógico que esse vídeo não tem nada a ver com o questionário, só peguei um rapidinho aleatório, então eu clico aqui e aí eu como aluno, olha lá, eu consigo ver o vídeo aqui mesmo, que interessante. Opa, deixa eu parar aqui, não é o que eu quero para agora. E aí tem a pergunta, olha lá, aqui está indicando que cada pergunta vale 1 ponto, olha lá a imagem como ficou. Então eu vou acertar 2 respostas aqui e vou errar uma de maneira proposital. Então aqui a resposta certa é mutualismo, olha lá, eu sou aluno e coloquei mutualismo. Aqui a resposta certa é competição. Aqui a resposta certa seria comensalismo, então eu vou colocar amensalismo para ver quando fica errado. E aí eu coloquei enviar. Olha lá, formulário teste, olha lá, sua resposta foi registrada. Aí eu sou o aluno, olha lá, essa é a resposta que eu recebi, sua resposta foi registrada. E eu vou clicar aqui, ó, em ver pontuação. Olha lá que legal. Então aqui ficou, olha lá, total de pontos de 3 perguntas, eu fiquei com 2 corretas. Aqui não tem ponto porque não era pergunta. E aí, olha lá, a pergunta correta, né? Então tá certo. E aqui a resposta que eu errei. E não está mostrando a resposta correta, porque é um recurso que eu não gosto,
devido ao aluno passar para o outro. Bom, então deu certo. Aí eu quero ver as respostas minhas dos alunos. Então eu abro lá o Forms de novo. Então deixa eu voltar aqui, peraí. Olha lá. Esse aqui foi o formulário teste, né? Não coloquei título, então coloque um título também para o seu formulário para você diferenciar. Olha, veja que os outros eu coloquei tudo bonitinho. Então coloquei aqui o formulário teste. O título a gente coloca aqui, tá? Então você pode clicar ali, agora está formulário teste. Eu quero ver as respostas lá. Um aluno já me respondeu, fui eu mesmo. Então eu clico aqui em resposta. E aí eu posso ver os acertos, gera um gráfico, é muito legal, gera um gráfico automático das respostas aqui, mostrando de uma maneira coletiva, aí de cada pergunta, ou individual, que é o mais interessante. Então, por exemplo, cada aluno aqui, você colocando individual, aí você vai colocando para o lado. Então, vai ter uma setinha aqui, então o aluno Mário respondeu, aí você vê a pontuação dele, né? Então você consegue ver a pontuação. Olha lá, 2 de 3 pontos, você consegue ver o quanto, aqui ó, quanto que foi correto. Então de maneira rápida até, então você coloca ali a resposta correta, então foi 2. E aí você vai colocando a setinha, você consegue corrigir com todos os alunos de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática, tá? Parece difícil, mas não é. Então eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, conte comigo para que vocês possam aí também utilizar desse recurso que é muito interessante.